No ar, nesse caso do ex-presidente Lula, porque além desse caso do triplex, o ex-presidente Lula também é réu em outras 6 ações penais e foi condenado num outro processo. Vamos ver. A condenação é referente ao sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. O imóvel foi reformado por empreiteiras. A justiça condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença foi dada pela juíza substituta Gabriela Hart em fevereiro de 2019. Na sentença, a juíza disse que Lula recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente da República, que foram feitas reformas no sítio e comprados objetos para atender a interesses de Lula e de sua família. Um total de R$700 mil da Odebrecht e de R$170 mil da OAS, e que não houve ressarcimento às empresas por esses gastos. Que, além disso, o ex-presidente tinha ciência de que as reformas estavam sendo custeadas pela Odebrecht e OAS em seu benefício e de sua família, e que alguns pedidos foram inclusive feitos diretamente pelo próprio Lula. Esta condenação ainda não teve confirmação no TRF4, que é a segunda instância da Justiça. Lula também aguarda sentença em outra ação em que é réu com mais 7 pessoas na Justiça Federal do Paraná. E também é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, Lula recebeu cerca de R$14 milhões em propina. O processo aguarda a sentença do juiz Antônio Bonar. A ação investiga a compra de um terreno em São Paulo que seria destinado a construir uma nova sede do Instituto Lula, uma obra que não foi feita. E também a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo, vizinho ao apartamento de Lula. Lula teria recebido propina por meio da compra desses 2 imóveis, dinheiro pago pela Odebrecht em troca de favorecimentos à empresa na Petrobras. Lula ainda responde a outras 5 ações penais. 4 na Justiça Federal de Brasília. Lula é acusado de fazer tráfico de influência dentro do BNDES para beneficiar a Odebrecht. A denúncia foi aceita pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Os crimes são lavagem de dinheiro, tráfico de influência e corrupção passiva. Outra ação dentro das investigações da Operação Zelotes, que apurou a compra pelo governo federal de caças suecos e sobre a aprovação no Congresso de uma medida provisória de incentivos fiscais às montadoras de veículos. O juiz Valisney de Souza Oliveira aceitou a denúncia contra Lula por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Lula também é acusado de negociar propina em troca de outra medida provisória, que prorrogou benefícios tributários destinados a empresas do setor automobilístico. A denúncia foi aceita pelo juiz Valisney de Souza Oliveira pelo crime de corrupção passiva. Ainda em Brasília, Lula é réu acusado de fazer parte de uma organização criminosa, juntamente com outros integrantes do PT, para fraudar a Petrobras. Lula também é réu na Justiça Federal de São Paulo, pelo crime de lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido R$1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG, para a instalação da empresa no país. A denúncia foi recebida pela juíza Michele Camini Michelberg, substituta na 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Além disso, a Justiça Federal de Brasília ainda não decidiu se abre ação penal contra Lula em outra denúncia. A Procuradoria-Geral da República afirma que Lula foi beneficiado pela construtora Odebrecht, que prometeu em 2010 ao então presidente e colocou à disposição do PT R$64 milhões em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. Não há prazo para a Justiça decidir. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Direito Penal da PUC-Rio, André Periquimanes. Mais uma vez, obrigada. Bom dia, professor. Bom dia. A Aline também tem entrevistado em São Paulo, né, Aline? Isso mesmo, Raquel. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Tenho aqui do meu lado Adib Abduni, criminalista e doutor em Direito Constitucional. Seja bem-vindo também. Bom tê-los aqui. Obrigado, Aline. Obrigado, Raquel. Para a gente entender o que pode acontecer a partir de agora. Em tese, essa decisão do STJ, que acabou reduzindo a pena do ex-presidente Lula nesta ação, que já tramita na 3ª instância, abriu caminho para que ele talvez possa cumprir a pena, o restante dela, fora da cadeia. Quais são as condicionantes para isso acontecer? Primeiramente, ele tem que... O tratamento que ele está sendo feito dentro do próprio presídio, o comportamento...
com relação ao tempo que ele ficou. Por exemplo, ele já contou, já tem 1 ano e alguns dias, então isso vai pesar na progressão. E ainda nós vamos aí falar sobre o tempo dessa pena última fixada, de 8 anos e 10 meses, que vamos falar aí que ele tenha o benefício de 1/6, desde que ele não tenha outro processo sendo julgado em segunda instância. Se ele tiver esse problema do sítio, por exemplo, vai afetar essa progressão da pena. Então, é possivelmente que, não por este processo, mas pelo outro, ele fique preso. Então, nós temos aí que avaliar, ver se o tribunal vai julgar de imediato do tribunal. Até setembro, quando até seria a data? setembro, se contarmos a data, ou se ele vai ser liberado antes. Se ele ser liberado até setembro e não for julgado o processo, ele vai estar em liberdade, mas a liberdade é uma progressão que a gente fala de semiaberto, que ele pode ainda, inclusive, colocar uma tornozeleira, que é diferenciado, que eles colocam esse sistema diferenciado. Professor André, ainda falando sobre essa possibilidade, né, essa questão da progressão do regime, em setembro é 1/6 da pena, né, seria cumprido 1/6 da pena, então haveria essa possibilidade. Como é que funciona? O professor já falou que se houver uma outra condenação, tem uma reviravolta aí. Como é que então a Justiça faz essa soma de penas? Como é que libera para uma progressão de regime? Como é que funciona isso na prática? Bom, na realidade, se ele for condenado em segunda instância, o juiz da execução penal vai fazer a unificação de penas. Então o cálculo de 1/6 não vai ser sobre 8 anos e 10 meses, vai ser sobre o somatório, por isso que isso interfere para ele. Agora, me parece importante deixar claro que quando a pessoa progride para o semiaberto, ela não necessariamente é posta em liberdade. Ela vai para uma outra unidade carcerária e aí ela tem que cumprir uma série de requisitos para sair e, mediante algumas condições, trabalhando e voltando para dormir no presídio, por exemplo, visitando a família periodicamente. Tem que comprovar um trabalho, né? Para poder sair do presídio e depois voltar. E não significa que a pessoa vai ficar em liberdade. Isso, enfim, é uma coisa que precisa ser bem compreendida. A pessoa fica numa outra unidade carcerária e pode sair mediante algumas condições e em determinadas situações. Professor Adib, queria falar sobre essa questão da redução da pena, essa análise que foi feita. O STJ ele não poderia julgar novamente o mérito, né? Ele só poderia rever a pena, quer dizer, reexaminar o mérito, não estava nessa questão agora, em relação às instâncias anteriores. Como é que a gente pode analisar essa redução de pena, essa análise que foi feita ontem no Superior Tribunal de Justiça? Eu entendo que a redução de pena, como ela foi posta ontem, ela já era esperada mesmo, porque se analisarmos do ponto de vista técnico, que a gente vê a dosimetria que ela foi exagerada. Ela foi exagerada principalmente na segunda instância. No juiz da primeira instância, ele levou em conta que ele era presidente, fez toda a observação da pena para a dosimetria ser adequada, mas chegou na segunda instância com preocupação. Nós entendemos aí que é uma preocupação sobre a prescrição, não saberia quanto tempo iria permanecer para ser julgado pelo STJ, o recurso. Então a preocupação era que aumentasse a pena, entendo assim, para que não chegasse a uma prescrição até etária, por causa da idade dele, de 70 anos, que é a idade avançada, acima de 70 anos, ele pode se beneficiar dessa progressão, na realidade, dessa prescrição, né, processual, e extinguir a punibilidade. Mas não foi o caso, foi muito rápido, fizeram ontem, colocaram a julgamento, então não temos aí, não abrange, porque se nós fôssemos contar, seria 16 anos uma prescrição, ele teria a metade, seria 8. Então, ele, na realidade, ainda continuou na mesma situação. Então, eu acho que foi, dentro do parâmetro, foi justo. Acredito aí que essa redução, até inclusive do valor que foi imposto inicial, ele foi exagerado, mesmo porque todo o patrimônio que estava sendo envolvido era bem menor. Então, entendo aí que foi o bem colocado e
e a pena está bem estabelecida. André, eu queria falar um pouquinho sobre as condicionantes, mais uma vez, que poderiam levar aí o ex-presidente Lula a cumprir essa pena no regime semiaberto, até em regime, de fato, domiciliar. Uma das condicionantes é que ele, de fato, repare os danos provocados à administração pública. Neste caso, o ex-presidente também acabou sendo beneficiado por essa decisão de ontem do STJ, porque houve uma redução, como a gente já disse, do que ele teria que pagar, né? Era 16 milhões, foi reduzido agora para 2,4 milhões. E aí a gente sabe que o Lula também tem hoje bloqueados 9,6 milhões de reais na Justiça. Ele poderia usar parte desse valor para essa reparação. E mais, a quem cabe a administração da pena do ex-presidente? Isso volta para a primeira instância ou também passa pelo STJ? O que cada juiz em cada instância tem nesse processo dele a partir de agora? Bom, na realidade ele pode usar esse valor, sem dúvida nenhuma. A lei estabelece como condição o ressarcimento do dano, salvo manifesta impossibilidade de fazê-lo. Se existe o patrimônio está à disposição da Justiça, ele pode, evidentemente, utilizar. Agora, quem vai definir isso vai ser uma juíza da Vara de Execuções Penais. A juíza da Vara de Execuções Penais, que é a juíza competente para definir progressão de regime, condições para que ele possa progredir, enfim, e todos os incidentes que como nós chamamos da execução da pena. André, e falando ainda dessas condições, por exemplo, o que poderia ajudar na redução da pena? A gente sabe que tem trabalho, estudo, leitura, né? O que a defesa pode argumentar, o que pode ser pedido ou o que pode ser feito também para essa redução da pena? Essa situação é muito importante, porque a isso a lei dá o nome de remissão. Então, como a intenção da lei é a ressocialização, ela entende que o trabalho, o estudo e a leitura são instrumentos importantes para que o preso se ressocialize, se reintegre à sociedade. E ela prevê descontos de pena em cada uma dessas situações. Então, se a defesa provar que ele trabalhou, que ele estudou, que ele leu, ela pode pleitear também redução de pena, dependendo da situação concreta. Mas aí como é que fica nessa situação concreta, né? Porque ele está na carceragem da Polícia Federal, não num presídio onde há trabalho. Muitos deles não há, mas em alguns presídios sim, há trabalho. Como é que fica também esse questionamento? Essa discussão é interessante, porque o trabalho, ele é um dever de todos os presos. O preso que puder trabalhar e não trabalhar, ele comete falta grave, mas é um direito dos presos. Só que o Estado não consegue dar trabalho para todo mundo que está no sistema carcerário. Então muitos pleiteiam benefício mesmo sem trabalhar. Muitos presos dizem, eu quero trabalhar, mas o Estado não me deu algo que é meu de direito. Então eu preciso ter o desconto de pena, mas a jurisprudência não vai ter esse desconto de pena. Para a gente fechar, Adib, o que você acha que acontece a partir de agora? Qual será o tempo de tramitação desses recursos e como a Justiça deve se comportar diante da pressão sobre esse caso? No caso, se fosse o advogado de defesa do próprio Lula, ele teria que, como ele mesmo disse, ele fez uma interposição, ele utilizou de um artigo do Código de Processo Penal, que ele pode apresentar o seu recurso, ou seja, as suas razões. Ou seja, ele interpôs a primeira instância, o recurso, dizendo, olha, quero apelar. E depois ele vai apresentar na segunda instância as razões. Esse tempo, esse período que ele está tendo, isso conta com prescrição, e conta aí a favor do próprio advogado, que está defendendo, e o próprio apenado. Então ele vai ganhando um tempo nesse processo que está do sítio, e nesse processo ele vai tentar aí um recurso para o STF, primeiro ele vai entrar com embargos para questionar de ordem constitucional, ou seja, uma matéria constitucional, algum artigo da Constituição Federal, o dispositivo que não foi avaliado, analisado do contexto legal, vai encaminhar esse recurso para o STF e o STF vai analisar através das turmas ou até através de pleno. Mas aí esse recurso é muito importante para a defesa, por exemplo, do STF, se houver, a partir do momento que saiu a decisão que chama-se acórdão, desses ministros do STJ, é que ele vai entender se há ou não a possibilidade de um recurso para o STF, que é constitucional a decisão, tá bom?
Adib Abduni, advogado criminalista e também doutor em Direito Constitucional, muitíssimo obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço a você, a Raquel e ao meu colega também lá do Rio de Janeiro. Obrigada, professor. Eu agradeço aqui o André Periquimanes, ele é professor de Direito Penal da PUC Rio, participa sempre aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada, André. Até a próxima. Obrigado, Raquel. Bom, agora...